Olá, estou aqui para falar mais um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão que tem como tema a contação de história como método de ensino. Como estamos realizando o projeto do estágio supervisionado no ensino fundamental, nosso tema, a contação de história como método de ensino, trabalha como? Ele, na realidade, é um instrumento utilizado para passar conhecimento e valores, que atua de forma decisiva na formação e no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Bom, mas vocês podem questionar, como esse método trabalha, como que ele vai funcionar? Ele mesmo vai fazer com que a criança aprenda, vai fazer com que o aluno se desenvolva? Pessoal, quando se trabalha a contação de história, se trabalha com estímulos. Na realidade, é um dos métodos que mais se trabalha a questão integral do aluno, do aprendizado. Como? Ele estimula a criança a pensar, a atenção, memória, linguagem, coordenação motora e o lúdico. Trabalha tudo isso? Trabalha tudo isso sim. E como? Quando uma criança se dispõe a ouvir uma história, ela vai ter que prestar atenção, vai ter que se acalmar, vai ter que ter um lugar específico para ela ouvir essa história. Então ela vai ter que ter atenção e ela vai pensar nos personagens, no cenário, ela vai imaginando e ela vai memorizando isso, vai intercalando, vai internalizando isso para ela. E posteriormente o professor, que vai trabalhar com a ajuda dos pais, que hoje nós não estamos diretamente na sala de aula, vai pensar uma forma de trabalhar de forma dinâmica. Quando se trabalha a história, o professor pode pedir posteriormente para a criança recontar a história, mudar o final, o que você achou de tal personagem. Aí depende da forma como você vai trabalhar. Vai estar trabalhando a linguagem, vai estar desenvolvendo essa criança na parte oral. E pode fazer até um diagnóstico se ela está de acordo com a faixa etária. Mas a coordenação motora, como é que vai se trabalhar a coordenação motora? Quando ela se dispõe a ouvir a história, a posição dela ela vai ficar de forma ereta. Diz que se dispõe a ouvir a história. Nesse momento estamos trabalhando a postura. E quando se trabalha a coordenação motora, trabalha as habilidades cognitivas. Além disso, vai fazer que a criança trabalhe a imaginação, o lúdico, que é tão importante. Nós vivemos num mundo que nós temos que imaginar um mundo melhor e através das histórias nós podemos trabalhar conflitos sociais, conflitos que as crianças vivem e através das histórias a gente pode trabalhar de uma forma dela superar traumas, depende do planejamento. Por isso é tão importante o professor planejar suas aulas, ter em foco seus objetivos e reavaliar posteriormente a esse trabalho realizado. O que deu certo? O que pode ser mudado? Será que essa história estava adequada à faixa etária? Será que eu trabalhei de uma forma correta? O que eu posso mudar? Fazer uma reavaliação, como a gente faz em todas as nossas práticas cotidianas. Quando a criança imagina, quando nós imaginamos, ocorrem maiores conexões neurais. Assim, há um maior desenvolvimento do cérebro. Então, quanto mais imaginação nós trazermos para a criança, levarmos de uma forma mais agradável, mais dinâmica, maior vai ser o seu desenvolvimento. E quais as histórias? São inúmeras histórias que podemos trabalhar. Na realidade, a contação de história é uma arte que faz nós refletir, pensar, traz descobertas e envolve todas essas habilidades. Quais são os tipos de histórias que temos? São várias histórias. Se nós analisarmos, existem os contos, todas as crianças adoram os contos, as fábulas, as lendas, as parábolas, entre outros. Os contos, por exemplo, é o que mais o professor trabalha em sala de aula. Por quê? As crianças adoram aquelas histórias, tem o príncipe, tem a princesa, onde tem a bruxa, tem o lobo mau. E nessas histórias nós podemos trabalhar o medo, nós podemos trabalhar a questão das identidades, nós podemos trabalhar a questão da avareza, nós podemos trabalhar as questões emocionais, questões de problemas mesmos que as famílias enfrentam e muitas vezes não sabem como lidar com isso. Nós temos as fábulas que também os alunos adoram, que tratam os animais como personagens, mas sempre trazendo uma moral e tem características dos seres humanos. Já os maiorzinhos, os maiores, adoram uma história, adoram uma lenda. Poderemos trabalhar nessas culturas e de outros países também. Parábolas. Parábolas sim, como que não? Nós sabemos que Jesus ensinava através das parábolas. E nós analisarmos a Bíblia, quem é cristão, sabe que toda a história é baseada através de parábolas. Anteriormente a escrita, nós sabemos que existia somente a oralidade. Então tudo foi contado, posteriormente quando surgiu a escrita, foi posto no papel. Então até então nós tínhamos apenas a contação de
história. E hoje nós sabemos que a contação de história faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós vivemos uma história. Bom, mas se nós pensarmos quais são os principais autores, como que surgiu? Nós temos vários autores. Entre eles nós temos os irmãos Grimm, nós temos Perrault, e no Brasil não podemos deixar de falar em Monteiro Lobato, que foi o primeiro escritor brasileiro a trabalhar literatura infantil com o narizinho, a menina do nariz arrebitado. Mas todo mundo conhece as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, pessoal, nós sabemos que a contação de história ela trabalhou no quê? Na construção da nossa identidade. Nós somos o que somos porque nós temos uma história. Então, é muito bonito a gente ver assim uma situação do professor. O professor, ele se reinventa todos os dias. Quem está trabalhando hoje, nesse momento, sabe as dificuldades que enfrentamos, mas ele tem uma habilidade incrível de se reinventar e trabalhar histórias e a partir das histórias fazer coisas maravilhosas, fazer com que os alunos se concentrem e gostem do que estão trabalhando, do que está sendo estudado. Mas para isso existem várias técnicas, muitas técnicas que vêm ajudar. Nós temos as técnicas do palito, onde você conta a história através dos palitinhos. Nós temos as técnicas dos prendedores de roupa, a mala mágica, nós temos o varal, nós temos a história que nós podemos contar através de um rolo de lã, nós temos histórias que através de dobraduras, fantoches e assim por diante. Então, escolha qual a melhor técnica que você gosta e conte uma história. Seja você um contador de história e mude a nossa história.